Amém? Glória a Deus, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser admoestados, que possamos entender a Tua palavra e que possamos cumprir com tudo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, no versículo 25, nós vemos que chegou diante de Jesus um intérprete da lei. Um intérprete da lei naquela época era alguém grande, sabe? Da alta patente ali, era alguém que conhecia das situações adversas. E essa pessoa, ela foi para Jesus para quê? Justamente para ver se ele realmente sabia o que ele estava falando. E a pergunta dele foi um pouco capciosa. Ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que essa questão de viver mais tempo ou viver bem é um mercado que acabou ficando muito forte. Olha os cosméticos que eles prometem que a mulher fique bonita por mais tempo e não tem problema usar armas. Mas também existem algumas cápsulas, existem muito investimento tecnológico para que a pessoa viva por mais tempo. Nós vemos que Elon Musk e outros ali investem milhões, só que eles nunca vão conseguir alcançar próximo do que Jesus nos promete. Mas nós sabemos que desde lá atrás, nós vemos Sócrates e tantos outros, eles tentaram explicar o que aconteceria depois, sobre uma vida eterna. E aí Jesus vem e fala: eu te dou a vida eterna. Então ele veio com essa indagação, querendo dizer: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E esse intérprete da lei, ali, ele respondeu. Mas antes dele responder, Jesus disse: o que está escrito na lei? É claro que ele já sabia a resposta, mas ele perguntou aqui no versículo 26, o que está escrito na lei? Acompanhe o texto comigo, por gentileza, no telão. Amém? Versículo 26. Ele diz: então Jesus lhes perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Nós vemos que aqui ele usou uma técnica usada, chamada maiêutica socrática. É uma técnica de dialética, e nessa técnica ele começa a fazer umas perguntas para a pessoa, até que a pessoa mesmo responda, até que a pessoa, ela conduz essa pessoa a produzir o seu próprio esclarecimento, ou o seu próprio conhecimento em relação ao que ela perguntou. Então aqui ele lançou duas perguntas. Primeiro ele perguntou o que estava escrito na lei e como que ele entendia ela. E nós sabemos que naquela ocasião, qual que era a lei que regia? A lei mosaica. Era a lei de Moisés, os 10 mandamentos. E aqui o intérprete da lei, ele foi muito bem, porque ao invés de falar as 10 ali, leis que estavam na tábua, ele já foi direto ao ponto. Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aqui eu gostaria de colocar aqui uma aspas aqui muito interessante, que é sobre de todo o seu coração. É assim que nós precisamos amar a Deus, que é o amor vertical que nós falamos semana passada. Mas preste atenção que quando nós falamos do nosso coração, está dizendo do âmago, do mais profundo da nossa alma. E nós sabemos que no profundo da nossa alma não tem só sentimentos bons. Às vezes tem alguns sentimentos ruins também. Quem não tem nenhum sentimento ruim aqui? Deixa eu colocar a mão para trás aqui. Amados, quando nós falamos sobre sentimentos, é claro que existem sentimentos bons. Por exemplo, alegria, esperança, gratidão, são sentimentos bons. Isso também está no nosso coração, mas também existe alguns sentimentos ruins: raiva, medo, ansiedade, que é o mal do nosso século. Nós vemos também tristeza. Quantas coisas estão em nosso coração, mas a palavra de Deus diz: ame o Senhor de todo o teu coração,
com sentimentos bons, você ama a Deus. Se os sentimentos são ruins, ame a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. E continua dizendo, com todo o seu entendimento também, com tudo que você pensa, com todas as suas forças. Porque às vezes os sentimentos ruins, o que ele faz? Ele acaba tirando as nossas forças. Mas mesmo sem forças, você precisa buscar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa se fortalecer em Deus, com todas as suas forças, mesmo que esteja pouquinho só de força, sabe? A barrinha ali esteja pequenininha, ame a Deus com todas as suas forças e com todos os seus sentimentos, seja sentimentos bons e seja também sentimentos ruins. Mas esse intérprete da lei, eu creio que ele não tinha, como eu posso dizer, ele não tinha tanta dificuldade em amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração. Mas esse segundo ponto aqui que ele colocou, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que aí tremeu a espinha ali. Porque amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, ninguém está vendo. Agora, quando você desmaltrata, né, trata com ruindade o teu próximo, meu amigo, é mais complicado. Os dois são complicados, né? Mas tudo se resume a isso. E ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse no versículo 28, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Qual que era a pergunta lá no começo? A vida eterna. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e se você amar o próximo como a si mesmo, você viverá eternamente. É a resposta aqui que Jesus deu para aquele homem, para aquele intérprete da lei, para aquela pessoa inteligente. Agora, amados, faça isso. E eu quero dizer para você que quantos aqui querem ser bem-aventurados em tudo que fizer? Bem, eu quero. Só que olha o que a palavra de Deus diz, né? E eu estou dizendo em relação, faça isto como pratique a palavra de Deus. Porque nós somos peritos em ouvir, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós estamos aqui domingo a domingo escutando a palavra de Deus. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, deveríamos ler mais. Só que, amados, você pode ter um grande conhecimento teológico, e não tem problema. Pelo contrário, a gente aconselha, a gente caminha pessoas para o seminário. Só que, amados, conhecimento sem prática não vale nada. Não adianta você saber que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, mas você sair daqui e você colocar outra coisa na frente de Deus. E não adianta também você ouvir aqui que você precisa amar o teu próximo, e na primeira oportunidade que alguém pisar no teu colo, você dá um basta na pessoa, ou ser ríspida com ela. Então, amados, precisamos ser praticantes. E a palavra de Deus vai dizer que se você quer ser bem-aventurado em tudo o que fizer, em Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática da lei. Não se esquece do que ouviu, praticando-a. Esse será bem-aventurado em tudo o que fizer. Então, amados, se você quer ser bem-aventurado, amados, não tem outra, pratique a palavra de Deus. Não seja apenas ouvinte, como nós lemos aqui, não seja a pessoa que ela se coloca na frente de um espelho. É claro que naquela época o espelho era de bronze polido, a pessoa não conseguia se enxergar da mesma forma que a gente enxerga num espelho hoje. Mas imagina, você olhou no espelho e você sai e você já não lembra que roupa que você estava, qual que é a sua face, como que você estava. Ele está semelhando assim, quando você ouve a palavra e quando você não pratica.
E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui praticando essa palavra, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aleluia. Mas amados, no versículo 29, ele diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém? Olhe para o irmão bonito que está do teu lado aí, pergunta assim para ele: quem que é o seu próximo? Quem que é o seu próximo, meu irmão? Quem que é o meu próximo? Amados, todos, amor horizontal, todos são importantes. Nós precisamos amar o próximo e precisamos conectar o nosso próximo à família de Cristo Jesus. Aleluia. Amados, na sequência desse texto, eu quero meditar com você agora a partir do versículo 30. E nós vemos que no versículo 30, Jesus, ele prosseguiu dizendo, porque a conversa ia acabar ali, só que ele perguntou: quem que é meu próximo? Ele queria continuar tentando ali para ver se Jesus fosse errar em alguma coisa. Mas Jesus disse, versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Amém? Parábola do samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de ter tirado a roupa, ele causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele semi-morto. Amados, em nossa vida, nessa primeira parte aqui, eu quero dizer para você que existem dificuldades na caminhada. Existem muitos ministérios, e por ética não vou citar qual, mas às vezes vem nas mídias televisivas e coloca até uma mansão atrás, uma Ferrari atrás, e estampa na sua mente, no seu subconsciente: vem para Cristo que você vai ter essa mansão, vem para Cristo que você vai ficar rico. Quantos já ouviram isso? Só que, amados, não é isso que eu vejo na vida dos discípulos. Eu vejo um morrendo crucificado, outro crucificado de cabeça para baixo, outro ali, que foi o maior ali entre os homens, João, decapitado. Então, amados, existem dificuldades na caminhada. Existe a parte boa também, a terra que mana leite e mel, sim, mas do ponto de vista de um geral, de Deus, olhando na ótica de Deus, é muito bom, é a terra que mana leite e mel. Mas às vezes a ótica de Deus não é a mesma ótica nossa. Deus não usa o mesmo óculos que nós. Ele olha diferente a situação. É sobre isso que eu quero falar, dificuldades na caminhada. E aqui nós vemos que Jesus, ele contou uma parábola. Parábola não necessariamente é alguma coisa que realmente aconteceu, mas uma história para poder exemplificar uma verdade maior. E Jesus, ele disse que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho, amados, era um caminho muito perigoso. Era aproximadamente 27 quilômetros de distância e tinha um declive médio ali de 1.200 metros. Ou seja, tinha muitas montanhas. Então, não era reto assim, plano. Então você não conseguia ver quem estava na sua frente direito e não conseguia ver quem estava atrás. E naquela época, o que acontece? Tinha ladrões. Graças a Deus, hoje não tem ladrão, né? O que mais tem aí, né? O pior são os de terno e gravata. Mas, amados, nós observamos que esses ladrões, eles ficavam escondidos ali em meio às montanhas. E quando a pessoa passava, o que ela fazia? Ia lá e assaltava a pessoa. E quem que é o ladrão na Bíblia? Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir a sua vida, a sua família e tudo que ele puder. Ele fica ali escondido, esperando uma oportunidade para te tragar, bramando como um leão, segundo a palavra de Deus. E amados, então, interessante
aqui nessas dificuldades da caminhada, nós vemos que essa caminhada de Jerusalém para Jericó representa as nossas dificuldades que nós temos. Nós temos dificuldades em nossa vida, em nossa família, nos ministérios, na nossa profissão, em tudo. Nós temos dificuldades na caminhada. Só que o interessante é que o ladrão não basta só roubar, ele também bate na gente, não é verdade? E às vezes as dificuldades elas vêm batendo na gente, e batendo, e batendo, e batendo. E o interessante é que hoje, se você é assaltado, e se você não tiver nada para entregar para o ladrão, ele te bate ainda, porque você não tem nada, é capaz até te matar você, porque já houve casos assim. E nós vemos que hoje nós temos que sair, na verdade, com um dinheirinho no bolso para o ladrão, porque se você for assaltado, você vai, né? Numa situação que eu fui numa cidade bem complicada também, amém? No Rio de Janeiro, eu estava com 2 celulares no bolso, né? Era o meu celular que eu usava mesmo, e eu peguei um celular ruinzinho que eu tinha lá, porque se alguém fosse me assaltar, eu entregava o celular. Então a gente tem que sair com o dinheiro do bandido hoje. Não é diferente do que acontecia naquela época. Mas amados, eu quero dizer para você que esse texto está mais perto de você e de mim do que nós imaginamos. Está muito perto da gente, porque quando, na sequência desse texto, nós vemos que nesse caminho ele caiu na mão dos ladrões, e depois o que fizeram com ele? Tiraram a roupa dele. E o que significa a roupa? Significa o quê? Nossos bens materiais, sabe? Aqueles impostos que devemos pagar. Às vezes você custa tanto tempo para você adquirir alguma coisa, e vem alguém e rouba, alguém e traga aquilo de você, mas até aí tudo bem, porque são bens materiais, você recupera, mas para recuperar bens materiais vai tempo. E também vem roubar o quê? Na sequência também o seu tempo. Ele vem roubar as suas roupas, deixar você nu. O ladrão, ele vem também causar ferimentos. Amados, quais são os ferimentos que hoje o ladrão vem? Amados, o ladrão vem para trazer traumas, rancor, ódio, medo, provendo de falta de perdão. E geralmente uma pessoa ferida que vai machucar. Então, amados, esse texto está mais perto da gente do que a gente imagina. Quantos traumas será que não tem aqui nesta noite? Quantos medos não há aqui nesta noite? E o ladrão vem para deixar a gente com medo, para causar ferida, ele vem para matar. E tudo isso através às vezes da falta de perdão, da falta de amor horizontal para com o seu próximo. E nós vemos aqui também que ele chegou a ficar semi-morto. Uma vez eu vi uma matéria de uma pessoa que ela chegou a ficar em estado de como mendigo numa cidade, e a pessoa, depois de restabelecida, ele respondeu qual que foi o pior momento que ele viveu. Ele falou que foi quando ele perdeu a esperança, porque ele já tinha perdido a parte financeira, já tinha perdido a família, já tinha perdido tudo, e até ele conseguia, entre aspas, levar de boa. Só que o que fez ele ir para a rua foi quando ele perdeu a esperança. Amados, semi-morto, sem esperança ali, dependendo de outras pessoas. Mas, amados, Satanás, ele vem para matar, para roubar e para destruir, como está escrito em João 10:10. E, amados, na caminhada da vida, nós encontramos ladrões. E esses ladrões, eles vão tentar roubar o nosso tempo, vão tentar roubar a nossa família, vai tentar roubar o nosso dinheiro, vai tentar roubar a nossa saúde, e vai tentar roubar também a nossa paz. Existem dificuldades na caminhada, e como nós falamos no início do culto, nós estamos numa guerra espiritual. Essa guerra já foi ganha,
mas nós estamos a cada dia batalhando e matando os leões de cada dia. Amém? Então, quantos aqui entenderam que vai ter dificuldades? Amém? Ninguém pode sair daqui falando que a gente promete só facilidade, viu? Porque não é o que a Bíblia diz. Amados, em segundo lugar, nós precisamos tomar cuidado com a religiosidade. Amados, a religiosidade é muito boa. Nós somos uma instituição religiosa. Só que nós precisamos tomar o cuidado de não nos tornarmos aqueles religiosos que mandaram Jesus para a cruz. Porque os romanos foram aqueles que executaram. Mas quem que veio ali com todos os argumentos para que Jesus fosse para a cruz? Foram os deles. Por isso que Isaías vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então, amados, nós vemos que nós precisamos tomar esse cuidado. E nós vemos a partir do versículo 31, na sequência, Jesus disse: por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. O que significa largo? Longe, passou distante dele. E de igual modo, no versículo 32, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Amados, quando nós vemos a palavra de Deus, e quando eu olho aqui para essa situação, eu imagino uma pirâmide daquela época. Então, naquela época não era igual hoje. Então, o que significaria ali um sacerdote, um levita? Ele seria a base da pirâmide, o topo ali. Os melhores eram os sacerdotes. E quem que era? Aí vinha descendo, né? Depois vinham ali seria a plebeia, a parte ali de baixo, o povo, né? E depois do povo ali vinham os escravos. E naquela época, depois dos escravos, vinham as mulheres e as crianças. Era a pirâmide daquela época. Mas Jesus veio de uma mulher e como criança. Ele inverteu a pirâmide dessa sociedade ali complicada, dessa sociedade que falava de Deus, mas não vivia como Deus queria. E ele inverteu essa pirâmide. E nós vemos que o sacerdote, ele era simplesmente o intermediário entre Deus e os homens. E esse intermediário entre Deus e os homens, o que ele fez? Ele viu aquela pessoa e ele passou longe daquela pessoa. E o levita, quem seria o levita? O levita seria os ajudantes, ali, as pessoas que ajudavam os sacerdotes. E o que ele fez? Ele seguiu o que o sacerdote ensinava. Ele também passou longe daquela pessoa. Amados, nem sempre, para ser o seu próximo, ele vai cumprir com os seus pré-requisitos. Nem sempre. Eu creio que tanto esse sacerdote como esse levita, mesmo de longe, ele olhou aquela situação, olhou aquele homem, julgou aquele homem e disse: esse não serve para andar do meu lado. Ele pesou, mediu e considerou aquela pessoa como insuficiente, indigna de andar com ele. Agora eu quero perguntar para você, qual que é a sua postura para com o teu próximo? Qual é a sua postura quando você vê uma pessoa, só que ela não se veste talvez igual você? Qual é a sua postura para aquela pessoa que talvez ela não fala igual você? Talvez que ela não tenha um poder aquisitivo próximo do seu? Talvez ela não tenha um carro igual ao seu, uma casa igual à sua? Talvez ela não venha para a igreja igual você vem. Talvez não tenha tantos amigos. Amados, esse texto está mais perto da gente do que a gente imagina. Agora pensa o seguinte, pensa na sua mente. Pensa num próximo, certo? Numa pessoa que fez alguma coisa que você não gostou. Tenta mentalizar na sua mente. Alguém que fez alguma coisa que pisou no teu calo. Alguma coisa que você avaliou que ela fez e você considerou: isso não se faz. Sabe quando pisa no calo? Amém? E não vale olhar para o irmão do lado, que eu não quero confusão aqui, tá?
Amados, amar o próximo é desafiador, porque nem sempre o próximo ele vai preencher os mesmos requisitos que nós, daquilo que nós achamos, nossos pressupostos. E amados, não cometa o mesmo erro do sacerdote e do levita. O cristão, por ter Jesus morando aqui, através do Espírito Santo, o próprio Deus dentro do coração, ele não é melhor do que ninguém. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos. E quando eu falo todos, ele morreu pelo ladrão, ele morreu pelo estrupador, ele morreu por todos. Pensa na pior pessoa da humanidade, Jesus também morreu por ele. E se ele se achegar ao Pai, ele vai ser perdoado, assim como aquele ladrão na cruz, que foi perdoado, inaugurou ali com Jesus. Amados, às vezes, o próximo é chato. Às vezes o próximo, seu próximo, ele é ingrato. Você espera algo dele, ele não faz. Às vezes, o próximo, como eu disse, não se veste como você. Às vezes o próximo ele não tem a mesma educação que você teve. Ele não teve a mesma cultura que você foi criado. E amados, não há ciência nenhuma em cuidar. Não há ciência em cuidar. Não é sobre cuidar de alguém que a gente ama, porque é fácil. Mas eu estou querendo dizer sobre cuidar. Assim como Jesus teve cuidado e morreu na cruz por todos os pecadores, assim como eu e assim como você. E é esse olhar que nós precisamos desenvolver em nossa caminhada. Aleluia. Como entendeu o que eu estou falando? Glória a Deus. Amados, terceiro, o nosso próximo. Já falamos aqui do intérprete da lei, já falamos aqui do samaritano, que estava ali, provavelmente não fez nada, roubaram, bateram. Já falamos sobre o sacerdote e também já falamos sobre o levita. Amém? Agora nós vamos falar aqui sobre o samaritano. No versículo 33 ao versículo 35, na sequência dessa parábola contada por Jesus, ele diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Amados, quando Jesus estava respondendo aquele intérprete da lei, que conhecia muito da lei sobre a vida eterna, eu fico imaginando aquele homem escutando a parábola, Jesus contando, e na hora que falou samaritano, ele falou assim: que vai vir um samaritano nessa história? Porque nós sabemos que existia uma rixa entre os dois. Um tinha uma visão de onde deveria se adorar, outros tinham uma outra teologia, pensava de uma forma diferente. Tanto que quando Jesus se aproximou daquela mulher samaritana, ela perguntou para ele: aonde devemos adorar? Se é aqui ou ali? E Jesus ali explicou para ela de forma tremenda. Mas nós vemos que existia uma rixa. Foi até estranho, segundo a palavra de Deus, Jesus querer fazer aquele caminho por Samaria, porque eles não se davam bem. Pensa numa pessoa que você não se dá bem. Pensa num sotaque que você não gosta. Então, amados, nós vemos que era o samaritano. Era esse samaritano. O samaritano, ele é a figura central, mas é aquele que fez o que deveria ser feito. Eles eram inimigos dos judeus ali, e nós vemos que o doutor da lei ficou ali perplexo, ficou em parafusos. O que tem um samaritano a ver com essa história? E Jesus usou justamente um samaritano para poder
ali, eu acho que tremer a base ali daquele intérprete da lei. E na sequência aqui, o que ele fez? Ele fez curativo nos ferimentos dele. E ele também colocou óleo e vinho. E nós sabemos que o óleo aqui pode representar a unção, o azeite, a unção de Deus. Nós sabemos que também o vinho representa o sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus para curar realmente os ferimentos. Nós somos apenas um caminho. Ele pegou também o seu próprio animal, os recursos que ele tinha, ele colocou no animal dele, levou em uma hospedaria e tratou dele, e ainda deixou ali um dinheiro e falou: se precisar de mais. Agora deixa eu fazer uma pergunta: ele sabia quem que era o próximo dele? Não. Só que muitas vezes nós queremos escolher quem é o nosso próximo. Sabe aquela pessoa que você gosta? Ou então, por um interesse, porque ela tem um poder aquisitivo maior, esse aí é meu próximo. Aí você vê a pessoa chegando com o carrão dela, você fala: esse é meu próximo. Aí você vê a outra pessoa chegando de uma forma diferente, e você fala: não, esse aí não é meu próximo. Ele escolheu aqui o próximo dele? Não. Então não podemos escolher o nosso próximo, amados. O próximo é qualquer pessoa que parar no nosso caminho, qualquer pessoa que na nossa caminhada aparecer precisando, esse é o meu e é o seu próximo, amém? Amados, a palavra de Deus em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é o evangelho que não precisamos só ouvir, mas que precisamos praticar em nossa vida. Amados, aprenda a cuidar do seu próximo, em nome de Jesus, porque se você não cuidar do seu próximo, vai acabar sobrando para mim, tá? Então cuide do teu próximo, senão vai bater aqui, ó, eu falo assim: eu estou com esse problema, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, todo. É um próximo não cuidando do outro próximo, acaba sobrando para o pastor. Entenderam o que eu quis dizer, amados? Precisamos cuidar uns dos outros em amor. E nesse texto que nós lemos, é muito enfático dizendo, vou ler de novo: nisto conhecemos o amor, Cristo deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. E da mesma forma, como imitadores de Cristo, nós precisamos dar a vida pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, sem pensar quem é. Olha que profundidade. E que é difícil, mas nós temos um Deus, amém? E com Ele é possível. Eu quero concluir no versículo 36. Então Jesus perguntou, amém? Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça isso. Amados, nós precisamos viver um evangelho do qual nós praticamos aquilo que nós fazemos. E se nós pegarmos toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, nós vemos que tudo se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se nós queremos viver bem, nós precisamos não ser apenas ouvintes, mas precisamos praticar a palavra de Deus. E eu convido o Ministério de Louvor para ir se posicionando. Amados, eu quero concluir dizendo que, em primeiro lugar, para você amar o outro, amar o seu próximo, é necessário que você se ame primeiro. Olha a profundidade da palavra. E eu vou repetir: para você amar o próximo, você precisa se amar. Porque nós vemos que esse segundo mandamento, amar o próximo como a você mesmo. Então, se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Amados, se não nos amarmos, sempre haverá um buraco em nosso interior. E nós vamos querer preencher esse buraco, sabe como? Brigando com o nosso próximo, vendo
o cisco no olho do nosso próximo e não vendo a trave que está em nosso olho. Amados, nós vamos querer que as outras pessoas preencham esse buraco em nosso coração se nós não nos amamos. Então, amados, se ame. Jesus, Ele morreu por você, Ele morreu pelos teus pecados, Ele te dá uma vida eterna, uma salvação eterna. Então você precisa se amar. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero dizer que se você sente no seu coração um vazio, o vazio que o dinheiro não pode preencher, o vazio que os relacionamentos não podem preencher. Eu não estou cansado, mas eu escuto muito que pessoas ali com esse buraco no coração querem que seja preenchido com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, querem que seja preenchido com um cargo na empresa, querem que seja preenchido com dinheiro no bolso. Mas eu cansei mesmo de ver pessoas com muito dinheiro no bolso, mas quando colocava a cabeça no travesseiro, sentia aquele vazio. E se você está sentindo esse vazio no seu coração, não é relacionamento, não é vir à igreja, não é isso que vai preencher. Quem vai preencher é Jesus Cristo. Só Ele que pode preencher o nosso coração. Não há nada, absolutamente nada nesse mundo. Não há oportunidade nesse mundo. Não há relacionamento. Não há nada, absolutamente nada. Só Jesus pode preencher o seu vazio, meu irmão. Amados, o amor de Deus, Ele completa. E quem que era o dono dessa hospedagem? O dono dessa hospedagem é Deus, que enviou o teu Filho Jesus. E foi necessário que Ele fosse e enviasse o Espírito Santo, e Ele pode habitar em nosso coração e preencher todo o vazio. E nesta noite, esse vazio que você está sentindo, ele pode ser preenchido. Eu vejo que, apesar de intérprete da lei, havia um vazio no coração daquele homem. Havia um vazio que ele não conseguia se compadecer do próximo. Mas quando o Espírito Santo, ele realmente invade a nossa vida, nós começamos a enxergar as situações de uma forma diferente, porque não há ninguém melhor do que ninguém. E nós olhamos de acordo com o conceito, com os padrões desse mundo. Mas de novo, a ótica de Deus, os óculos que Deus usa é totalmente diferente, amados. E geralmente eu vou falar para você que é inverso. Você pensa uma coisa é outra. Amados, em segundo lugar, para você amar o próximo, você precisa resolver essa equação aqui, ó. 70 vezes 7. Para você amar o próximo, você precisa desenvolver o perdão. Eu confesso para vocês que, graças a Deus, pela graça de Deus, eu nunca tive dificuldade com relacionamentos. Graças a Deus. Eu não sei se foi proposital ou não, mas quando nós fizemos um treinamento do Ministério de Louvor, pediram para escrever os defeitos e as falhas das pessoas nas costas deles. Pegaram uma folha de sulfite, colocaram aqui e tinha que escrever, né? Graças a Deus só falaram coisa boa. Agora não sei se, né, se era verdade, porque todos nós temos algo aí para melhorar. Mas nessa área de relacionamento, graças a Deus foi tudo tranquilo. Essa área de perdoar, não, também tranquilo. Só que, amados, eu vejo de uma forma geral que há uma dificuldade imensa no 70 vezes 7. Sabe? Aquela pessoa que pisou no teu calo e você não libera o perdão. E, amados, isso é como se fosse um câncer na sua alma. Sabe? É fácil demais, a gente que complica tudo. Não sei se provém de arrogância, eu não sei se da onde vem. Mas de forma geral nós vemos que é difícil liberar o perdão. Mas, amados, desenvolva o perdão. E, amados, você reparou que em nenhum momento, falando sobre perdão, Jesus ele puniu ou falou dos ladrões?
Quantos observaram isso? Não falou. Falou do ladrão, mas não aconteceu nada com o ladrão. Eu quero dizer para você nesta noite que se você foi machucado por alguém, não importa quem te machucou, não importa quem roubou os seus sonhos, não importa quem jogou um balde de água fria, quem pisou no seu calo, quem bateu em você, quem falou mal de você, não importa. Jesus nem sequer se importou ali com o ladrão. Amados, Efésios 4:30 diz: por pior que seja o seu próximo para você, você precisa ter a maturidade para entender que ele não precisa retribuir de nenhuma forma, ele não precisa fazer nada, absolutamente nada para você matar ele. Em Efésios 4:30, projeta para mim por gentileza, eu acabei não colocando aqui o texto, me ajuda aí por favor. Efésios 4:30 a 32. Então, amados, de novo, por pior que seja o teu próximo, você precisa ter uma maturidade tamanha que você vai conseguir se aproximando de Jesus, para você entender que Ele não precisa merecer para você amar Ele. Ele não precisa fazer nada. E como eu disse, talvez o próximo pode ser chato, ingrato, ele não é recíproco, e você cria uma expectativa que o próximo retribua alguma coisa. Mas amados, não importa quem seja o próximo, talvez a sua família, o próximo que te feriu, não importa quem é o ladrão, não importa quem é o próximo, amém? O importante é o que Deus quer fazer na sua vida, aleluia, amém? Encontrou? Efésios, amém? Glória a Deus. Quero encerrar com esse texto. Aleluia. Efésios 4. Mais uma página aqui. 30. Diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós podemos entristecer. Ele é uma pessoa, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora versículo 31, eu quero que você crave isso bem no seu coração. Que não haja no meio de vocês, no nosso meio, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quer dar um tapa na cara do diabo agora? Quer? Eu quero dar um tapa na cara dele. E não tem maneira melhor de você dar um tapa na cara do diabo quando o teu próximo te fere e você se aproxima desse próximo e você fala para ele: ó, assim como Jesus Cristo me amou, eu te peço perdão. E às vezes o perdão, ele não necessariamente vai trazer uma felicidade para você, mas eu tenho certeza que Deus vai ficar feliz, porque você vai estar praticando a palavra de Deus. Amém? Coloque-se de pé neste momento. Nós vamos louvar. E se por algum acaso, algum motivo, ausência de perdão ou algo desse tipo, você vai ter oportunidade. Se achega o teu irmão, peça perdão para ele. Eu não estou querendo dizer que você vai querer fazer isso. Às vezes você não vai querer, mas nós precisamos não ser apenas ouvintes, precisamos praticar a palavra de Deus. E a essência do Evangelho, a essência, o ponto central é na cruz.
Amém? Se você não quiser fazer aqui, a primeira oportunidade que você tiver, se aproxima do teu próximo, num amor horizontal. Ame o próximo e aproxime ele de Cristo Jesus. Convide ele para vir à igreja. E se essa pessoa não está aqui neste momento, aproveita a primeira oportunidade. Não interessa qual foi o tamanho da ingratidão, o que falou, o que deixou de falar. Não interessa. Não interessa. Assim como não interessou o ladrão. Amém? E que possamos, em nome de Jesus, viver esse amor horizontal.